Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E este é o primeiro, acredito que, de 2 vídeos que vão sair no canal no dia de hoje, porque, pasmem, Ruedão tá no mercado. Ele não tá para brincadeira, não. E o Santos não tá atrás de um, mas de 2 meio-campistas. E é sobre esses 2 supostos possíveis reforços que eu vou falar com vocês hoje. Antes disso, eu peço para que você verifique sua inscrição, se inscreve no canal, se já é inscrito ou inscrita, ativa as notificações, o sininho aqui embaixo para não perder nenhum dos envios do canal, é muito importante. E, por favor, deixa o like, aperta o joinha, é de graça, não custa nada e já ajuda o canal. Segue a Santos Mil Grau nas redes sociais, estão todas aqui na descrição, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. Faz o seu cadastro na Betano, que é a nossa patrocinadora. A Betano me proporciona fazer várias promoções no canal, sorteio de ingresso, camisa e tudo mais. E você fazendo um cadastro na Betano, só fazendo o cadastro, você já nos ajuda imensamente. Lá você pode fazer suas apostas, lembrando que usa na Betano o dinheiro que você tiver para se entreter, para se divertir, o dinheiro que você possa perder. Não é renda extra, lá você pode ganhar dinheiro como pode perder dinheiro. Beleza? Vamos lá. Santos está atrás de 2 reforços, 2 meias estrangeiros. Eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles, porque eu vou ler uma matéria específica sobre cada um e vou fazer a minha descrição. Eu pesquisei a fundo a carreira e as características de cada um. Acho que se eu fizer um vídeo só para falar dos 2, o vídeo vai ficar muito, muito longo. Então eu prefiro fazer um vídeo para cada. Já deixando de antemão, tá? Eu concordo com as 2 contratações. Eu acho que o Santos tem que ir atrás desses reforços, sim. E são 2 contratações pelas quais, na teoria, vale a pena o Santos fazer um esforço. Eles podem chegar aqui e não render nada, mas teoricamente elas fazem sentido e valem a pena. Acontece que desses 2 jogadores, dentre esses 2 jogadores, um me empolga um pouco mais e o outro me empolga, mas me empolga menos do que o que me empolga mais. Não sei se eu me fiz entender. Eu vou falar primeiro sobre o jogador que menos me empolga desses 2. E aí eu vou dar meus motivos. Eu não tô falando que ele não me empolga. Novamente, eu sou favorável à contratação dele. O Santos tem que ir atrás desse jogador. E ele é o jogador uruguaio Rodrigo Zalazar. Jogador jovem de 23 anos. E para falar dele, eu tô aqui com uma matéria da Gazeta Esportiva. Matéria assinada pelo Rodrigo Matuque. Ela fala o seguinte: Santos faz proposta para o meio-campista do Schalke 04 da Alemanha. Após anunciar a contratação de Dodô, o Santos segue ativo no mercado em busca de mais nomes. Um dos principais alvos no momento é Rodrigo Zalazar, o meio-campista está no Schalke 04 da Alemanha. O Peixe já efetuou uma proposta pelo jogador de 23 anos, que também já foi especulado em outros clubes, como São Paulo, Palmeiras e Flamengo. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva. Zalazar foi formado nas categorias de base do Málaga, da Espanha, mas nunca chegou a atuar no time profissional. Ele passou por Corona Kielce, da Polônia, e St. Pauli, da Alemanha, antes de acertar com o Schalke 04. O meio uruguaio está no clube alemão desde a metade de 2021, e ao todo são 55 aparições, 9 gols marcados, além de 11 assistências. Rodrigo Zalazar pode atuar em diversas posições no meio de campo, especialmente mais próximo da área adversária. Tá, isso é tudo o que a matéria diz. Agora eu vou explanar para vocês o que eu pude constatar segundo a minha apuração. O jogador, ele é espanhol barra uruguaio, né? O uruguaio barra espanhol, como você preferir. Ele é nascido em Albacete, na Espanha, mas ele é filho do jogador José Salazar, jogador uruguaio que jogou a Copa de 86 pela seleção uruguaia. Ele poderia atuar tanto pela seleção espanhola quanto pela seleção uruguaia, mas ele optou por atuar pela seleção uruguaia. O irmão mais velho dele, por exemplo, o Kuki Salazar, que joga no La Coruña, da Espanha, escolheu jogar pela seleção espanhola. E ele já jogou, inclusive, pelas seleções de base espanholas. Hoje ele não é convocado para a seleção principal. Sobre a característica de jogo do Salazar, ele é primordialmente, embora a matéria tenha dito que ele pode jogar em várias posições, ele é primordialmente um meia central. Sabe, aquele maestrão central. Imagina, vocês podem pesquisar vídeos de highlights dele, imagina um meia como o Lucas Lima, só que com um pouco mais de vigor físico, um pouco mais driblador e que arrisca mais chutes de fora da área. Esse é o estilo
basicamente, do Zalazar. Tá? Ele é um jogador maestro, que joga pelo meio campo, centralizado, gosta de armar jogadas, cria oportunidades para gol e volta e meia mete o golzinho dele. O Zalazar ele começa a carreira nas categorias de base do Albacete, na verdade, embora na matéria diga que ele foi formado pelo Málaga de fato, mas ele vai para o Málaga depois de passar pela base do Albacete. Então ele passa na base pelo Albacete e depois pelo Málaga. Do Málaga, ele é contratado pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em 2019, e assim que ele é contratado, ele é emprestado para um time da Polônia, que é o Korona Kielce. Em 2020, o St. Pauli, da segunda divisão alemã, contrata ele por empréstimo. Ele tem um destaque no St. Pauli, e em 2021, já na temporada 21-22, em agosto de 2021, ele é contratado pelo Schalke 04, que também estava na segunda divisão na época, tá? Ele é contratado por 1 ano de empréstimo, com opção de compra ao final do empréstimo. Ele não chega já e assume a titularidade, mas ele começa jogando muito bem sempre que tem oportunidades, e o Schalke ele exerce a cláusula de compra já em março de 2022, antes de passar o ano. Naquele ano, o Schalke ele vence a Bundesliga 2, ele ganha o campeonato, sobe para a primeira divisão, só que na temporada seguinte, em outubro de 2022, o Zalazar, que vinha se firmando como titular, ele tem uma fratura no metatarso. Então, essa fratura acontece no começo de outubro de 2022 e ele só volta a jogar no finalzinho de janeiro de 2023. E aí, no resto da temporada, ele joga a maioria dos jogos como titular, joga um ou outro jogo vindo do banco, então não é como se ele fosse aquele titular absoluto, irretocável, mas ele é titular nesse resto de temporada. Ele termina a temporada como titular do time, mas o Schalke ele é rebaixado novamente para a segunda divisão. E aí o staff do jogador não quer que ele jogue a Série B, acho que é um atraso na carreira dele, e é mesmo, o jogador tem 23 anos, já inclusive foi convocado para a seleção uruguaia, então não vale a pena ele ficar disputando um campeonato de segunda categoria, um campeonato de segunda divisão, mesmo que seja no futebol europeu. Por isso, ele está aberto a propostas de clubes que possam dar algum tipo de vitrine legal para ele, e o Santos é uma baita vitrine, né? Por mais que o Santos ainda não esteja mais disputando a Sul-Americana, no momento não tenha chance nenhuma de Libertadores, nesse momento o brand, a marca Santos, ela conta muito, né? A gente ainda tem muito nome no exterior e todo mundo quer jogar no Santos. Eu acho que o fator camisa, fator história pode contar para que, quem sabe, o Zalazar venha defender as cores do Peixão. Eu vi muita gente empolgada na internet falando, esse vai chegar e vai resolver, esse é craque da seleção uruguaia. Gente, menos. O Zalazar tem um jogo pela seleção uruguaia. Tudo bem, esse jogo aconteceu na última convocação do Uruguai. Essa foi a primeira convocação do Marcelo Bielsa. E foi uma convocação para, acredito eu não vi as justificativas dele para a convocação, mas foi uma convocação que surpreendeu todo mundo. Então, acho que foi uma convocação para testar jovens valores. Porque nomes como Ronald Araújo, Matias Oliveira, Jimenez, zagueiro, Bentancur, Valverde, do Real Madrid, Darwin Nunes, De La Cruz, Arrascaeta, próprio Suárez e Cavani, que já estão mais velhos, mas são duas lideranças da seleção, nenhum deles foi convocado, tá? Então, o pessoal tá falando como se o cara fosse o cara da seleção uruguaia. Não é. Não é. Ele é um jogador que acabou de ter a sua primeira convocação para a seleção, é verdade. No jogo que ele jogou, ele meteu 2 gols. Foi contra a Nicarágua. O jogo foi 4-1, depois teve um amistoso contra Cuba, que o Uruguai ganhou de 2-0, e aí ele sequer foi relacionado. Então ele só tem um jogo pela seleção uruguaia. Então não é como se ele fosse aquele titular intocável da seleção uruguaia. O pessoal tá falando como se fosse isso. Isso me faz me empolgar um pouquinho menos, tá? Do que o segundo possível reforço que o Santos tá cogitando no mercado, que é o Ricardo Pereira, que é o Roberto Pereira, perdão. Eu vou fazer um vídeo sobre ele
e vou postar mais tarde hoje, mas me empolga menos o Zalazar, porque eu acho o Zalazar mais uma aposta do que uma certeza, tá? Mesmo no Schalke 04, que foi um time que caiu para a segundona, ele não era uma sumidade, ele não era um cara intocável. Ele chegou, jogou muito bem sempre que jogou, mas ele estava se firmando como titular, quebrou o metatarso, voltou, jogou a maioria das partidas, a grande maioria como titular, só que não evitou o rebaixamento, né? Então, sim, eu acho que o Santos não tem o que fazer, o Santos tem que ir atrás de possibilidades no mercado, e o fato do time do Schalke ter sido rebaixado faz com que o Schalke aceite ouvir propostas, até porque sabe que o jogador não quer ficar. Tomara que o Santos consiga essa contratação. Me diz aí o que você acha dessa possibilidade, deixa a sua opinião aí nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, por favor, nos siga nas redes sociais, faz seu cadastro na Betano, espalhe o canal da Santos Mil Grau pro amiguinho, pra amiguinha, para todo mundo que curte o Santos, e me ajuda a atingir os 20 mil seguidores e a monetizar o canal. Tranquilo? Logo menos deve sair um vídeo sobre o Roberto Pereira, jogador pelo qual eu tenho um pouquinho mais de esperanças e que, se vier, vai me dar uma iludida. Tranquilo? Aguardem esse vídeo. Pra cima deles.